apenas vou retomar parcialmente o que o Velho Testamento fala sobre o cálice. Jeremias 25:15. Assim me disse Yahvé, o Deus de Israel: pega da minha mão o cálice do vinho do furor, e faze beber dele todas as nações às quais eu te envio. Beberão e ficarão cambaleando, enlouquecidas pela guerra que mando para o meio delas. Veja, o homem que permanece na escravidão do pecado tem de receber como paga o cálice da ira, o cálice do castigo. É impressionante como os homens da nossa geração não percebem que estão embriagados de pecado. Satanás lhes cegou os olhos. Como diz São Paulo na segunda carta aos Coríntios, o Deus deste século, isto é, o diabo, cegou a inteligência dos incrédulos para que eles não conheçam a glória de Deus na face de Cristo. Estão enlouquecidos, embriagados de pecado. Sua mente funciona apenas a partir de um critério carnal, humano, mecânico. Eles não conseguem perceber que a nossa situação é infeliz, miserável, desgraçada. Nós precisamos de um Redentor, porque Deus é santo. O livro do Apocalipse, quando descreve o julgamento, os irmãos sabem que há 7 visões no livro do Apocalipse, e essas 7 visões estão articuladas de tal modo que as 7 igrejas são paralelas aos 7 selos, que são paralelos às 7 trombetas e que são paralelos às 7 taças. E estas 7 taças, que são os juízos de Deus sobre cada era da história da igreja, chegam ao seu apogeu com o último cálice, o 7º cálice. Nos diz, capítulo 16 de Apocalipse, no versículo 17, o 7º anjo despejou sua taça no ar, e houve uma voz forte que saiu do templo, de junto do trono, e dizia: está feito. E houve relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Desde que o ser humano surgiu na terra, nunca aconteceu um terremoto assim tão violento. A grande cidade partiu-se em 3, e as cidades das nações desmoronaram. E Babilônia, a grande, foi lembrada diante de Deus para que lhe fosse dada a taça com o vinho do furor de sua ira. Todas as ilhas fugiram. Babilônia representa a confederação dos pecadores. As ilhas representam os justos que se separaram de Babilônia para viver uma vida santa. As ilhas fugiram. Os montes, ou seja, os santos, aqueles que chegaram à alta comunhão com Deus, desapareceram. Do céu caiu granizo terrível, como de pedras gigantescas. É a punição divina que vem sobre os homens, e as pessoas blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois o flagelo foi extremamente devastador. Para você e eu não termos de beber o cálice da ira, Deus mesmo o tomou em Cristo Jesus. No Horto das Oliveiras, esta foi a oração do Senhor, no auge da sua fraqueza humana: Pai, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. O cálice da cruz, o cálice do sofrimento, o cálice da condenação, o Senhor
tomou este cálice no alto da cruz, tomou até o fim, até a sua escória, tomou ardentemente o cálice da propiciação, o cálice da expiação. O pecado excita a ira de Deus. Alguns irmãos não entendem isso, dizem, mas como é que Deus pode estar irado? Como é que Deus pode ter ira se Deus é amor? Nós não podemos interpretar Deus antropomorficamente, projetar em Deus aquilo que o homem é. O que nós temos que entender é que o nosso Deus é santo. Como diz o autor da carta aos Hebreus, sem santidade ninguém verá o Senhor. Nosso Deus é santo. E o pecado é repelido pela sua santidade. Quando as Escrituras falam da ira de Deus, estão falando da repelência que o pecado traz consigo diante da graça, diante da vida mesma de Deus. Existem duas maneiras de tomar o cálice da ira. A primeira foi a que Jesus tomou, morrendo em teu lugar, dando a vida em teu lugar, assumindo os teus pecados e levando-os para o alto da cruz. Esse é o primeiro modo de tomar o cálice da ira. E todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ele tomou o cálice da ira em nosso lugar para usar conosco de misericórdia. Agora, o tempo da graça está acontecendo, a porta da salvação está aberta, mas não será sempre assim. O dia do Senhor virá como um ladrão, sem que ninguém o espere, e quando chegar o dia do Senhor, não haverá para onde correr. O pecador será pego com as armas na mão, aquele que não levou a sério a sua salvação, aquele que não se entregou ao Redentor de verdade, aquele que viveu a sua vida de maneira carnal, esquecendo Cristo, deixando o Senhor de lado, será pego com as armas nas mãos. Deus vai derramar o vinho do furor, da ira, sobre os pecadores de Babilônia. E apenas aqueles que pela fé se uniram a Cristo, vivendo para Ele e totalmente com Ele, serão salvos. Por uma razão. Diferentemente das religiões naturais, nós entendemos que nós precisamos de um Redentor. Não é você que se salva, é Jesus que te salva. Você pode ser a melhor criatura do mundo, sem Jesus você vai para o inferno. Você pode ser a melhor pessoa, a tua bondade não vai te salvar. As tuas boas obras não vão te salvar. Nada do que você fizer vai te salvar. Se você não tiver Jesus Cristo, se você não entregar a sua vida a Ele. O cristão vive de Jesus. É Ele que nos faz fazer o bem, é a sua graça que nos impulsiona. Tudo isso advém da cruz de Cristo, da sua morte redentora. É através do seu sacrifício que nós temos vida, que nós temos graça, que nós podemos ter virtude, que nós podemos ter alguma santidade. Ele é a nossa santidade, Ele é a nossa virtude, Ele é a nossa graça. Tudo vem dEle, tudo é para Ele. Mas se eu não entrego a minha vida a Cristo, se eu não pertenço ao Senhor de verdade, eu vou continuar sendo um homem réprobo
aos olhos de Deus. E a consequência disso, queridos irmãos, é que você vai tentar e não vai conseguir. Você vai tentar salvar o teu casamento, não vai conseguir. Você vai tentar salvar a tua profissão, a tua alma, a tua consciência, a tua integridade, a tua personalidade. Você não vai conseguir, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos. Vem para Cristo com tudo. Entrega a sua vida para Ele de maneira completa. Para de brincar com o que é sério. Esta vida acaba. E o fim dela pode estar muito mais próximo do que o que você imagina. Nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta, mas a Escritura diz: o tempo é breve. Quanto mais os anos vão passando, mais o tempo passa rápido. Já estamos chegando em novembro. Mal vimos este ano passar. Passa dia após dia, e o homem não cessa de acumular pecado sobre pecado, abandonando o seu Deus ao invés de cair aos seus pés pedindo-lhe graça. A segunda leitura nos diz: temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, exceto no pecado. Aproximemo-nos, portanto, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Acheguemo-nos ao trono da graça enquanto a porta da graça ainda está aberta, porque ela vai se fechar. Ela vai se fechar na hora que você morrer. Ela vai se fechar na hora em que o Senhor vier como um ladrão, sem que ninguém esteja o esperando. Agora é a hora da graça. Por enquanto Deus está nos chamando. Não faça seus ouvidos moucos à voz do Espírito Santo. Levantai-vos, mortos da sepultura. Queridos irmãos, a primeira leitura da profecia de Isaías diz: o Senhor quis macerá-lo com sofrimento, oferecendo sua vida em expiação. Por esta vida de sofrimento alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo justificará inúmeros homens, carregando sobre si a culpa deles. Olha para a cruz. Ele levou os teus pecados. Até quando você estará de costas para a cruz? Vivendo como se essa vida fosse eterna. Nós temos duas eternidades diante de nós. Ou uma eternidade com Deus no céu, ou uma eternidade sem Deus no inferno. A decisão se faz aqui. Como diz o apóstolo, deixai-vos reconciliar com Deus. Agora é o momento favorável. Agora é o dia da salvação. Se você fizer surdos os seus ouvidos, o mesmo sol que derrete o gelo endurece o barro. A mesma palavra que derrete o coração bom é a palavra que endureceu o coração do faraó. O seu coração pode ser endurecido e Deus pode te rejeitar para sempre. Você pode ser tomado por um espírito de cegueira.
e ser entregue de mãos beijadas às patas de Satanás. Todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo devem padecer tribulações. Que não nos queixemos de nada, irmãos, mas que sejamos eternamente agradecidos por essa copiosa redenção que o nosso Redentor nos alcançou. E que o nosso coração entenda de uma vez por todas, nunca foi sobre nós. É sobre o que Cristo fez no Calvário. É Ele quem nos salva. É Ele quem nos justifica. É Ele quem nos santifica. Nós temos que depender dEle. Viver uma vida inteira unidos a Ele, através da oração, através dos sacramentos. Nós precisamos de Jesus muito mais do que nós precisamos do ar. Porque se nós perdêssemos o ar, nós morreríamos para essa vida mortal. E se tivéssemos Jesus, acordaríamos com Ele nos céus. Sem Ele, nós estamos perdidos. Pois em nenhum outro há salvação. Que você e eu, hoje, entreguemos definitivamente a nossa vida aos pés da cruz de Cristo. E que nunca mais, nem por um instante, nos separemos do Senhor. Porque aquele que for achado em Jesus será levado por Ele à eternidade. Que o Senhor nos confirme a todos em sua graça, e que nós possamos viver e morrer, estando em Cristo Jesus, o qual bebeu o cálice da ira, para que você não o precisasse beber.